terceira aula, então, do Planejando a Sua Viagem em 5 Passos, terceiro passo, obviamente. E agora, então, que tu já fez toda aquela pesquisa bem minuciosa, né, já anotou tudo aí que te chama atenção sobre o destino, na verdade, tu já despertou o mindset do viajante, né? Aí pesquisou tudo sobre o destino, entendeu o que tu precisa, tá na hora de saber quanto que custa essa viagem. Pois é, tenho certeza que durante as tuas pesquisas tu deve ter visto ali mais ou menos quanto que custa, viu alguma coisa de preço, alguém falando tal coisa era legal, era cara, era barata, e já foi tendo mais ou menos uma noção, né? Mas esse terceiro passo é onde a gente realmente entra no orçamento da viagem, pra gente realmente saber quanto que vai custar e se vai ser viável e tudo mais. Cada passo tem o seu momento, né? A gente não tá falando de olhar as passagens e comprar, não é isso. Agora tu vai fazer uma pesquisa direcionada, então, pra saber quanto que custa cada um dos serviços ou produtos que tu vai precisar comprar. Antes de comprar, mais um pouco de pesquisa, certo? É o seguinte, a gente tem uma ordem, né, pra pesquisar e para fazer a compra depois das coisas da viagem. Sempre começamos com o quê? Com o principal, que é a passagem aérea. Se esse não for o caso da tua viagem, aprende igual, porque daqui a pouco pode ser que seja, né? Mas a gente sempre começa definindo como é que a gente vai e como é que a gente volta daquele lugar. Então, passagens aéreas são o mais comum. E a gente então precisa entender quanto que custa, porque barato e caro é super relativo, e como que vocês vão saber se aquele valor que vocês estão encontrando ali é barato ou é caro, certo? Para isso vocês vão fazer uma pesquisa que pode ser no Melhores Destinos, que a gente falou na aula anterior, tá? Para ter uma noção de preços. Então vocês vão colocar lá, tô procurando passagem para Lisboa, vão colocar lá Lisboa nos Melhores Destinos, e vão dar uma olhada nas últimas promoções que existiram. Então, ali vocês já vão ver, um preço bom promocional vai ser X reais, um preço em outubro do ano passado estava mais ou menos tanto. E aí vocês vão conseguir saber uma ideia geral para saber se a passagem que vocês estão vendo realmente é barata ou não. Enfim, é uma oportunidade que vocês não podem deixar de comprar e por aí vai. E aí aquela pergunta clássica, né? Aonde pesquisar? Então, nosso preferido é o Skyscanner, tá? E o Skyscanner, ele é uma plataforma aonde ele busca, ele é um buscador, na verdade, né? Onde ele faz, então, essa pesquisa entre várias opções. E ele pesquisa não só direto nos sites das companhias aéreas, quanto nas OTAs, as Online Travel Agencies, né? As agências, aquelas famosas, tipo a Decolar, Submarino Viagens, a Expedia. Então ele faz essa busca geral, tu não precisa, ele economiza teu tempo, né? Porque tu não vai precisar entrar em cada um desses sites para ver qual que tá com o melhor preço ou se tem eventualmente alguma opção diferente de um para o outro. E aí a gente também, gostando de uma passagem ali, a gente não faz a compra no site do Skyscanner, a gente clica ali e ele nos direciona para o site onde apareceu a nossa opção. Então, se for direto na companhia aérea, ele vai nos direcionar direto para a companhia aérea, se for com a Decolar e assim por diante. Então, a gente, depois que comprar essa passagem, a gente vai se relacionar diretamente com quem a gente comprou essa passagem aérea. Então o Skyscanner, ele serve bem para isso, ele serve para a gente pesquisar, para a gente buscar. Eu adoro ele por vários motivos. O principal deles é que eu posso pesquisar mês inteiro, então eu não preciso colocar uma data fixa, eu posso colocar um mês inteiro de ida e um mês inteiro de volta, e ele fica ali me mostrando essas flutuantes, eu posso fazer várias combinações. Eu acho isso o máximo. A outra coisa que me faz usar muito o Skyscanner é que a gente pode colocar também uma pesquisa de São Paulo, por exemplo, para qualquer lugar. Ou seja, ele vai listar em ordem do menor valor até o maior valor destinos. E aí eu posso também, se eu tô com vontade de fazer uma viagem que eu não sei direito para onde, eu posso ir olhando ali e aproveitar uma oportunidade de preço. Então isso também é bem legal. O que vocês têm que fazer agora? Fuçar, né? Fuçar, entra lá no Skyscanner, mexe, faz várias tentativas, fica de olho e tudo mais. Mas sobe aqui, ó, dica da pausa, gente, pelo amor de Deus. Pensou em passagem aérea, pesquisa na aba anônima ou aba incógnita, aquela que não fica registrando ali o teu histórico no computador ou no celular, combinado? Todo celular tem isso, todo computador tem isso. Faz uma diferença enorme. Eu já cansei de fazer pesquisa no meu computador, mandar para clientes nossos de mentoria, tipo, olha só, achei uma promoção legal, pega. Daí ele entra na página sem ser anônima, na página normal, e tem diferença às vezes de 100, 200 reais no preço. Então, pensou em pesquisar passagem, faça na aba anônima, combinado?
Aí tem outro site que a gente gosta bastante também para fazer até uma comparação, porque não existe nenhuma ferramenta super, hiper perfeita nessa vida, né? Então aquela pesquisadinha extra, aquela outra fonte, ela é sempre necessária. E aí a gente gosta muito do Kayak. Então o Kayak, ele é super parecido com o Skyscanner, ele também é um buscador e tal. E uma coisa legal que eu acho assim dessa versão é porque ele tem um mapa, então tu pode ver no mapa por preço. Abre ali no mapa e começa a aparecer assim, 80 euros, 30 dólares, cento e poucos, no destino já. Então tu também pode fazer essa escolha olhando no mapa diretamente, inclusive escolhendo por preço. Tipo, olha isso aqui, essa promoção aqui tá imperdível, vou querer. E aí vai lá e acha a tua tão sonhada passagem. Ainda tem uma outra opção, que é a boa e velha agência de viagem convencional. Sim, elas existem e elas estão abertas e funcionando. Então, não necessariamente vai ser mais caro, tá? E dependendo da necessidade da tua passagem, ela pode te oferecer condições melhores, principalmente quando a gente fala de forma de pagamento. Então, pesquisando, por exemplo, no Skyscanner e no Kayak, vocês provavelmente vão ter que pagar essa passagem com cartão de crédito e vai depender da condição de pagamento que a companhia aérea ou a agência online vai te dar. A agência convencional às vezes tem alguma outra facilidade, tem algumas que fazem boleto, tem outras que aumentam o parcelamento ou dão um desconto bem legal se for o pagamento à vista. Pode pagar em dinheiro, pode pagar em transferência bancária, por exemplo, coisas que o online nem sempre vai te oferecer. Alguns já fazem isso, mas a maioria acaba utilizando mesmo o cartão de crédito. Então é legal também, não custa, né, pesquisar algumas agências convencionais e mandar aquela cotação, né? Orça pra mim, o que vocês têm de tal a tal data? Qual que é o melhor valor? Qual que é a melhor data de ir? E aí aguarda esse retorno, porque pode ser bem interessante também. Então tá, fez a pesquisa das passagens aéreas de ida e de volta. Vamos para a segunda parte então, que é passagens internas. Então vamos dizer que você não vai só de Floripa para Berlim. Na verdade, você vai conhecer também Frankfurt e Munique e tu quer fazer isso de ônibus ou de avião ou de trem. Então, a segunda parte desse orçamento vai ser entender quanto que custam essas passagens. A gente utiliza as mesmas ferramentas, então a gente utiliza Skyscanner para voos internos em vários países, não tem problema. Podemos utilizar o Kayak da mesma forma e ainda tem a questão de alguns sites, por exemplo, para ônibus a gente utiliza o Omio, que aí vai te dar também esse mesmo buscador, né, vai te ajudar a encontrar essa passagem. Geralmente, para pesquisa de trem, a gente usa o Rail Europe. Cada país, ele tem uma ou várias empresas de trem, certo? Vocês podem entrar em cada site dessas companhias, como se fosse uma companhia aérea, e procurar as opções, ou vocês podem olhar no Rail Europe, que ele faz esse compilado, né, esse resumo. A diferença desse para o Skyscanner é que a compra é feita ali mesmo. Então vocês vão ver no final da compra uma taxa extra que fica para a própria plataforma, certo? Se vocês falam bem inglês ou outro idioma que tenha no site da companhia mesmo, vale a pena entrar lá e comprar direto. Se não é esse bem o caso, é legal porque a Rail Europe pode ser em português, então você vai conseguir ler e entender bem direitinho todos os termos e tal, ver se está comprando a passagem certa, daí às vezes vale a pena pagar uma taxa para ter essa questão mais segura. Então vamos lá, passagem aérea ok, passagem interna ok também, bora para a terceira parte, que é hospedagens, certo? Então vocês vão ver, nessa altura do campeonato já vão saber que dia vai ser em cada cidade, quanto tempo vão ficar em cada destino, certo? Ou se é somente uma, tudo bem, mas já vão ter definido isso. E aí vão começar a fazer essas buscas então. Existem vários tipos de meios de hospedagem, né? Não é só hotel, não é só pousada, não é só resort, mas tem ainda o hostel, tem hotel boutique, tem camping, tem um monte de coisa e tem o clássico, né, que surgiu há não muitos anos, Airbnb, que é essa chance de ficar hospedado, então, na casa de alguém ou na casa de alguém sem alguém, mas enfim, alugar, né, mesmo que por um dia somente. Até sofá tem no Airbnb, né, enfim, uma barraca no quintal, tem várias opções bem malucas, né. Mas isso surgiu, então, não faz tanto tempo e veio aí como uma super alternativa de hospedagem, viabilizando muita viagem que antes era caríssima, né? Um exemplo que eu uso sempre é Nova York. Nova York é conhecido por seus altos preços de hotéis e qualquer outro meio de hospedagem, porém com
a vinda do Airbnb, isso viabilizou, né? Porque daí a gente consegue sim boas opções com preços bem diferentes, com às vezes 3, 4 vezes mais barato do que ficar num hotel. Então vale super a pena pesquisar também. Então é isso, né? Pesquisa no Airbnb, pesquisa na Booking.com. A Booking ela faz então essa busca geral, mas a reserva é feita direto no site com ela. O hotel coloca lá a sua oferta e você reserva na Booking mesmo. E o que é legal da Booking, né? Ela tem avaliações e fotos muito atualizadas. Como ela é basicamente a maior empresa de reserva de hotéis do mundo, os hotéis dão preferência ou dão muita atenção para como eles estão posicionados e como estão as informações deles na Booking. Então ali vai ter sempre avaliação atualizada, foto atualizada e tarifas, promoções, tudo provavelmente vai aparecer na Booking mesmo. E uma outra forma de encontrar hotel e outros meios de hospedagem é no Trivago. O Trivago sim é um buscador, que nem o Skyscanner mais ou menos. Ele pega então o preço da Booking, o preço na Decolar, o preço na Expedia, ele faz um balanço geral, inclusive no site do próprio hotel, e te diz qual que está mais barato. Então também é uma fonte bem bacana para fazer aquela comparação clássica ali entre as opções. E aí vale aquela coisa, né? E agora, eu fico hospedado num hotel ou eu fico hospedado no Airbnb? Isso vai depender da tua ideia geral, né? Se a tua pegada é economia, ou você gosta mais dessa coisa de viver mais a cultura local, tipo ir no mercado, fazer comida alguns dos dias, né? E preparar o teu café da manhã, por exemplo, pode ser que uma casa com cozinha seja interessante. Ou pode ser que tu diga, não, eu não quero, prefiro hotel, gosto mesmo de hotel, eu vou querer ficar desse jeito, no clássico. Beleza. O interessante é sempre olhar as duas opções, porque eu acho que vale a pena e a gente pode abrir aí, né, expandir horizontes, conhecer novas coisas, viajar, é isso, lembra? Aí uma coisa bem importante de fazer também é pesquisar onde se hospedar, para ver se a localização do que tu encontrou tá fazendo sentido, é uma localização legal e tudo mais. Talvez tu até já tenha pesquisado isso na etapa anterior. Lembra que eu falei que lá no guia dos melhores destinos tem cada cidade tem, né, onde se hospedar. Então, mais ou menos, tu já vai saber que bairros são legais e tal. Caso tu ainda não tenha feito isso, pesquisa agora então. Coloca no mapa, inclusive, sabe? Vai lá no Google Maps e aí coloca. Vamos dizer que tu gostou do Hotel X. Coloca lá o Hotel X, a localização, e bota alguns pontos de turismo, né, que tu queira conhecer, para ver mais ou menos onde é que ele fica, para ver se esse hotel tá bem localizado, não tá. Um outro negócio super importante é estar perto de transporte público, então dá uma olhada ali, ó, dá aquele zoom, vê se tá perto de uma parada de ônibus, de uma parada de metrô, porque se esse for o teu transporte, vai ser muito fácil. Voltando ali para a história de Nova York, eu sempre conto essa porque eu consegui viabilizar muito barata a minha viagem para lá. E eu fiquei super longe, eu fiquei no Queens, mas era assim, acho que 3 minutos de uma estação de metrô que levava direto para Manhattan, direto para Times Square. Então não tinha problema eu ficar longe. Naquela opção, naquela ocasião, né, para mim era melhor economizar 3 vezes menos, né, do que ficar dentro de Manhattan num hotel. E comprar um cartão de metrô e fazer dava 25 minutos de metrô. Eu achei legal. Para mim, viabilizou a viagem, porque, de novo, não era longe de transporte público, tava ali do ladinho, então tinha essa facilidade, vale olhar isso no mapa também. Pesquisou hospedagens, bora pra... Estamos em qual? Quarta coisa, né? Quarta coisa. Que são as atrações, os passeios, as atividades, as experiências que tu quer viver lá. Não precisa comprar antecipadamente todos os ingressos das coisas que tu quer fazer. Até porque alguns deles não vai ser possível, tu vai ter que comprar na hora mesmo, enfim. E também porque, gente, lembra? Planejar sem perder a espontaneidade, né? Nem tudo precisa ser num roteiro dia por dia, hora por hora, respira, vai, faz exatamente o que tá ali. Então deixa um pouquinho disso. Quais são as atrações que a gente vai ver, principalmente agora, né, na parte de orçamento de viagens? As principais, aquelas super concorridas, aquela que tu não vai deixar de visitar de jeito nenhum, aquela que às vezes é por isso que tu está indo fazer a viagem. Vamos dizer aquele exemplo clássico, né, Coliseu. Eu vou para Roma e eu não tenho como não ir no Coliseu. Então, gente, é melhor já garantir esse ingresso. Vai lá, entra no site do Coliseu, pesquisa o valor, vê quanto que custa, anota ali
nas tuas planilhas e gastos e tal, que tu já veio anotando os demais. E aí tu vai saber, eu posso comprar direto no site, ou eu posso comprar em outro lugar, numa Decolar da vida, porque ali eu sei que eu vou parcelar, enfim, vai fazer essa avaliação de forma de pagamento e de preço. E aí tu já sabe quanto que custa e depois, na aula seguinte, a gente pega e faz essa compra, certo? Mas não precisa realmente sair comprando todos os ingressos possíveis. Até também porque tem destino que é legal negociar. Então existe muito lugar ainda que as agências de turismo receptivo, aquelas que fazem os passeios no local e tal, elas querem mais fazer ali aquele joguinho da pechincha, né? Tu vai lá, bota um preço, negocia mesmo e às vezes tu consegue um preço bem melhor do que se comprasse online ali de algum lugar interessante que tu tivesse visto. Além dos próprios sites do atrativo em si, por exemplo, o site do Coliseu, o site do Vaticano, enfim, eu indico que pesquise na Decolar, tem bastante atração e passeios e experiências. Também tem o Get Your Guide, que é outra opção ótima para a gente saber o que pode fazer e ter ideias, ver passeios diferentes. E o próprio Airbnb, ele tem uma aba não só de acomodações, como outra de experiências, e geralmente experiências com os locais e tal. Por exemplo, assim, eu quero provar os vinhos. Na verdade, a gente fez até para uns clientes nossos numa mentoria que eles queriam vinhos e conhecer Florença. E aí a gente achou um guia que faz esse passeio, vinhos e centro histórico de Florença, e aí eles fizeram esse mix super personalizado com alguém que era local, conhecia aqueles lugarzinhos que a gente pode se matar procurando, mas a gente só conhece quando tá lá, e aí vai lá e tem uma experiência toda autêntica encontrada no Airbnb. O próximo passo, então, é entender quanto dinheiro você vai levar por dia na viagem. Para isso, de novo, você vai voltar lá naquele site que eu te dei na aula anterior, que é o Quanto Custa Viajar, e vai pesquisar mais ou menos, vai ler de novo ali, quanto que é um café da manhã, quanto que é um almoço, quanto que é um jantar. Pode pesquisar nos blogs coisas como qual é o preço de um cafezinho, por exemplo, que daí tu vai ter uma noção, um cafezinho lá custa $6, opa, alerta que isso aí tem meio cara de ser caro. Ou não, um cafezinho lá custa $1. Interessante, entendeu? Então vai pesquisando ali o que tu conseguir juntar de informações para tu ter uma ideia de quanto vai ser esse gasto diário na viagem, certo? Tem uma conta geral que a gente faz que é 100 dinheirinhos, né? Ou $100 ou €100 por dia de viagem por pessoa. Isso é para uma viagem confortável, considerando hospedagem e alimentação. Dividindo, né? Hospedagem dividido com alguém, mas enfim, uma conta bem geral mesmo que dá certo, tá? Às vezes a gente gasta menos e às vezes a gente gasta mais, mas aí vai depender do teu perfil mesmo de viagem, quantas coisas que tu já pagou antes, que tu vai deixar pago, e daí no dia, vamos dizer, tu só vai realmente levar dinheiro para comer, porque todo o resto tu já fez antes. Então vale dar essa pesquisada e levar em consideração essa média de 100 dinheirinhos por dia. Bora fazer um resumo de novo então? Passagens aéreas, passagens internas, hospedagens, atrações e quanto dinheiro levar, certo? Faz aí essa retomada geral, coloca de novo, ponta do lápis, né? Tudo anotadinho, tudo bem se for uma planilha de Excel da vida ou qualquer aplicativo e coisa que te ajude a resolver isso. Coloca lá, porque agora tu já vai ficar sabendo e na próxima aula a gente vai efetivar essas compras, né? A hora da verdade. Mas de novo eu quero te pedir que se tu gostou dessa aula, curte, comenta, me conta aí, tira tuas dúvidas, enfim, vamos conversar, né? E se sentir confortável e se quiser compartilhar esse curso também com mais quem você saiba que gosta, por favor, fique à vontade, é muito gratificante pra gente ter essa troca. Obrigada, beijo e até a próxima aula.